São 13 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News. Muito boa tarde, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Crioula News e vamos às notícias que marcam a atualidade. Crioula News. Títulos. Polícia Nacional e Centro de Busca continuam buscas de pescadores desaparecidos no mar. Bispo pede magistratura de influência do Presidente da República para amenizar a escalada de preços. INPS propõe revisão da lei para facilitar a inscrição dos trabalhadores liberais. Bravenses preocupados com o aumento do preço pedem intervenção do governo para amenizar a situação. ONU conta perto de 800 civis mortos na Ucrânia. Crioula News. Sociedade. O comandante regional da Polícia Nacional na Boa Vista informou que a Polícia Nacional continuou a patrulhar a orla costeira da ilha na busca dos pescadores desaparecidos no mar, mas sem resultados de visualização da embarcação Stefânia. Esta informação foi avançada pelo comandante regional, Bremen Cardoso, que explicou que a Polícia Nacional vai continuar a patrulhar via orla costeira terrestre na ilha da Boa Vista, em coordenação com o Centro Conjunto de Busca e Salvamento em busca dos 3 pescadores que saíram da Ilha da Boa Vista na embarcação Stefânia com destino à Ilha do Sal e desapareceram no mar. Bremen Cardoso lamentou que apesar do auxílio de equipamentos de visualização, nomeadamente de binóculos, até então não houve nenhuma visualização relacionada com a embarcação Stefânia. Instado sobre indícios de pessoas de que se avistou uma arca no mar que possivelmente poderia ser da embarcação dos pescadores que se encontram desaparecidos, o comandante disse que não há nenhum dado por parte da Polícia Nacional sobre esta informação veiculada entre a população. Conforme nota de imprensa enviada à Infopress, o Centro Conjunto de Busca e Salvamento recebeu uma chamada do delegado marítimo substituto na Ilha da Boa Vista, na segunda-feira 14, que informou sobre o desaparecimento da embarcação de pesca de boca aberta, de nome Stefânia, com 3 tripulantes a bordo. Ainda segundo informa o Centro Conjunto de Busca e Salvamento, os 3 pescadores saíram na embarcação Stefânia do porto de Salrei no domingo 13 por volta das 21 horas e que até a presente data não chegou ao destino, que seria Palmeira, na Ilha do Sal. O bispo da Diocese do Mindelo, Dom Hildo Fortes, espera que o Presidente da República possa exercer a sua magistratura de influência para ajudar a amenizar a escalada de preços no país e as suas consequências. O prelado do Mindelo falava à imprensa no final da audiência com o chefe de Estado, José Maria Neves, no Palácio do Porto, no Palácio do Povo, em São Vicente, e disse que a escalada de preços foi uma das preocupações partilhadas porque se prevêem tempos difíceis. Falamos da situação do mundo, que não é fácil, a situação de pandemia, esta guerra da Ucrânia, e partilhamos muito as nossas preocupações com a nossa sociedade e com as pessoas, sobretudo os mais pobres, não é? Esta escalada de subida dos preços, não é? Os combustíveis, prevemos tempos mais difíceis e é preciso então todo um discurso que ajuda numa mentalidade das pessoas se cuidarem, de serem mais cautelosas, não é? De nós suscitarmos a partilha. Aliás, a questão dos mais necessitados tem sido uma preocupação da Igreja e agora ainda mais. A primeira tarefa da Igreja é anunciar o Evangelho, não se pode esconder isso, não é? É a nossa primeira tarefa. Mas eu não posso ver o meu irmão a sofrer ao meu lado, e sobretudo aquele que está no campo da pobreza, aquele que é marginal, e não lhe estender a mão. Por isso, tem sido uma constante na nossa programação pastoral desses últimos anos, e agora ainda mais. Se torna evidente que precisamos de fazer todos os esforços para atender as famílias. Nós que estamos num contacto direto com as famílias, os padres vão aos bairros todos os dias, e se a Caritas já fazia um trabalho grande com os mais pobres, atualmente é preciso ainda muito mais.
Ademais, adiantou que neste momento os recursos que chegavam a Cabo Verde de países mais ricos vão ser agora direcionados aos refugiados da guerra na Ucrânia. Sabemos que os recursos, ou muito ou pouco, que nos chegavam dos amigos de fora, as instituições que poderiam ajudar a nossa Caritas, agora atualmente irão atender a esta gente que está numa escalada de refúgio, não é? Portanto, de perseguição. É preciso ajudar a reconstruir a Ucrânia e outras partes. Sabemos que estes países eram grandes produtores, não é? de cereais e todo o mundo vai sofrer com isso. Portanto, é normal que nós, que vivemos quase sempre na dependência do exterior, vamos passar por um mau bocado porque a ajuda de fora vai ser menos. É o que a gente está a prever. Então é preciso gerir muito bem a nossa ação interna para que possamos ajudar e dar a mão àquele que está em maior dificuldade. Dom Hildo Fortes espera ainda que o chefe de Estado seja um símbolo de união nacional livre das tensões partidárias para que as pessoas possam encaminhar a sua energia para aquilo que é essencial para o bem do outro. Conferimos agora a atualidade sobre a Covid-19. O Ministério da Saúde anunciou mais 3 casos de infecção por Covid-19 nas últimas 24 horas, num total de 401 amostras. O número de casos ativos neste momento passa a ser de 11, enquanto que a taxa de positividade situa-se em 1,6%. Com esses dados, o país passa a contabilizar 55.453 casos recuperados, 401 óbitos e 55.917 casos positivos acumulados. Crioula News Política. O Instituto Nacional de Previdência Social vai propor a revisão da lei para facilitar a inscrição dos trabalhadores liberais no regime de segurança social, revelou à Infopress a presidente da Comissão Executiva, Orlando Ferreira. O resultado do crescimento dos segurados no INPS tem sido fruto das campanhas que nós temos feito. Não sei se têm dado conta, fizemos uma grande campanha sobre a promoção das atividades do INPS, daquilo que cobertura para as empregadas domésticas, para o setor informal de trabalhadores de conta própria, para ver se as pessoas tomam consciência da necessidade. E nós sentimos que existe essa consciência com a pandemia. Cada vez mais tivemos mais procura, mais interesse por parte dos trabalhadores por conta própria, dos trabalhadores domésticos e do regime especial da microempresa querer se inscrever no sistema de previdência social. E demonstra que realmente tem vindo a ter cada vez mais uma consciencialização. Entretanto, indicou que foi igualmente detectado que a legislação cabo-verdiana não tem facilitado a inscrição dos trabalhadores liberais. Mas também temos detectado que a nossa legislação não tem facilitado a inscrição dos trabalhadores por conta própria, os trabalhadores liberais. Logo, o que é que nós neste momento estamos a fazer? Estamos a trabalhar para revisão, para apresentar uma proposta de revisão da lei sobre inscrição dos trabalhadores por conta própria. Está em curso um estudo que nós intitulamos de chamar de diagnóstico dos principais constrangimentos dos regimes dos trabalhadores liberais, para que possamos também adotar medidas legislativas que facilite a integração desses trabalhadores no sistema. Porque onde nós temos ainda uma margem enorme é dos trabalhadores liberais. Entretanto, a par do trabalho que está a ser desenvolvido pelo INPS, considera que é preciso também trabalhar a questão da regulação do mercado informal, pro forma a exigir também a inscrição dos trabalhadores no regime de segurança social. Mas devo dizer que esse trabalho não deve ser um trabalho simplesmente do INPS, porque a regulação também do mercado informal vai facilitar também a inscrição dos trabalhadores no regime de segurança social. Logo, tem de haver essa regulação do setor informal para facilitar a inscrição no regime do direito. Logo, não é um trabalho unicamente do INPS, tem de ser um trabalho conjunto, com as medidas de políticas direcionadas para esses grupos,
por forma que tenhamos facilidade na inscrição e essas pessoas também tenham facilidade na inscrição no sistema. O Instituto Nacional da Previdência Social registrou no ano de 2021 um crescimento das contribuições na ordem dos 2,1% face ao ano de 2020, mas as cobranças caíram em mais de 21,3%. O número total de beneficiários é de 253.870, superior em 1,3%. face ao ano de 2020, que era de 250.709. Crioula News, Economia. A população bravense demonstrou-se esta quinta-feira preocupada com a escalada de preços e pede a intervenção do governo no sentido de amenizar a situação que está cada dia mais difícil. Em declarações em Farpress, Fatou Diouf, uma vendedeira ambulante de pastéis, contou que a situação está a ficar cada dia mais preocupante, tendo em conta a conjuntura que se está a viver no período de pandemia e as diversas dificuldades por ela impostas, tendo agora que confrontar também com a subida de preços, principalmente dos bens de primeira necessidade. No seu caso, contou que vende pastel todos os dias, mas com a subida do preço do trigo, do óleo e mesmo do peixe, o rendimento caiu e os clientes, contou, já avisaram de antemão que caso resolver subir o preço de 5 para 10 escudos, não vão comprar. Uma alternativa seria utilizar a banha do porco, mas Fatou Diouf realizou que ela não utiliza nenhum produto suíno, daí não consegue descartar o óleo do seu dia-a-dia e do seu negócio. Igualmente, Lídia Lomba diz estar a sentir-se mal com esta situação, sem vislumbrar um aumento do salário. Até porque exemplificou que no caso dos chefes de família que usufruem de um salário mínimo, com tantas despesas, a renda de casa, luz, água, alimentação, entre outras despesas necessárias, sobreviver torna-se complicado nestas situações. Um outro bravense que demonstrou uma certa preocupação com esta situação foi Carlos Araújo, que a considerou como sendo bastante delicada, principalmente para a realidade da Brava, pois justificou que, além de sofrer com a subida de preços, os produtos demoram para chegar no mercado, o que causa mais problemas ainda. A mesma fonte sustentou que, mesmo que tivessem dinheiro para comprar, não encontram o produto no mercado. Como solução, todos os três entrevistados corroboram da mesma opinião, pedindo a intervenção do governo para tentar analisar esta situação juntamente com quem de direito para fazer uma certa negociação ou mesmo estabelecer parcerias e arranjar uma melhor forma para minimizar esta situação, porque há famílias carenciadas onde o esforço vai ser maior. Crioula News, Ambiente. 70 agricultores, incluindo 41 mulheres da zona agrícola de Achada Grande, no Tarrafal de Santiago, passam a ter água para rega com a entrada em funcionamento do projeto hidroagrícola de valorização e utilização eficiente dos recursos naturais, inaugurados esta quinta-feira pelo Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva. Na sua intervenção, o Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva afirmou que a mobilização de água para a agricultura se traduz na produção, no rendimento e na melhoria de condições para a prática da agricultura. E Flanhoso, nesse momento ali, tem um significado muito grande. O facto de você mobilizar água para a agricultura é mobilizar água para a produção, é mobilizar água para rendimento, mobilizar água para pessoas que têm capacidade de produzir agricultura nas melhores condições. Melhores condições de água, melhores condições de custo, porque está associado a energias renováveis. Não tem um programa que não começa a implementar e não quer reforçar, que é de programa de luta contra a pobreza de forma efetiva. Fazer pessoas saírem de nível de pobreza e aumenta as suas oportunidades. Com mais rendimento, mais condições de cuidar de suas vidas, de suas famílias, de seus filhos.
Ulisses Correia Silva, que disse acreditar que o projeto do tipo vai ajudar no combate à pobreza, comprometeu-se em criar condições lá onde houver capacidade para se produzir. Lá não tem capacidade de produzir, então não tem que criar condições para produzir. E produzir através de coisas que tentar, não tem mulheres e homens com força de trabalho, não mês ter disponibilizar água. É aquilo que não se faz. Disponibilizar água para poder produzir. É aquilo que não tem chama de inclusão produtiva. Porque para não sair de pobreza, não mês ter mais oportunidades. E mais para filhos de nós, sentir muito mais beneficiados daquilo que nós hoje, com esforço, também nós ser beneficiados. É assim que não está conseguindo fazer o país avançar. E o país avança com pessoas. Por outro lado, congratulou-se com o fato de o referido projeto beneficiar 41 mulheres e 29 homens. No entanto, admitiu que, não obstante a sua força de vontade, as mulheres não têm tido oportunidades e que a maioria está na pobreza. Outra coisa importante nesse projeto, estou a chamar, é 41 mulheres, 29 homens. Essa coisa é importante, porque é uma questão de proporção relativamente àquilo que é a situação que não tem hoje no país. Tem mais mulheres com problemas de oportunidade. Tem mais mulheres na pobreza. Tem mais mulheres com vontade também de trabalho. Então não tem que fazer com que essa oportunidade chegue também com mais força nas mulheres. Nunca tem dúvida, mas a hora que mulheres apropria, a hora que mulheres for empoderado, mas tudo está ganha. Homem está ganha, mulher está ganha, filhos está ganha. E o país está ganho. Durante a sua estada no Tarrafal, o primeiro-ministro reuniu-se com a equipa camarária e presidiu a apresentação do Plano Operacional do Turismo, orçado em mais de 20 bilhões de escudos, 41% dos quais já têm financiamento garantido. Crioula News. Cooperação. O ministro do Mar rubricou esta quinta-feira no Mindelo um memorando de entendimento com investidores do Dubai e disse esperar que instituições do país estejam preparadas para um alto nível de entrega, eficiência e concretização desses projetos. É que se trata, segundo Abrão Vicente, de investidores que vieram de longe, não para show-off, mas para trabalhar, e não se trata do anúncio de um putativo projeto, pois não vieram a Cabo Verde pedir aval bancário ou garantia do Estado para investimentos. Na ocasião, Abrão Vicente considerou o momento como o de concretização de uma visão que vem de longe, que é a de transformar São Vicente e Cabo Verde através e principalmente fazendo uso da sua posição geoestratégica como lugar onde se concretizam negócios, ou seja, concretizou, trata-se do primeiro grande projeto que, através da Zona Económica Especial de Marítima São Vicente, se poderá fazer nascer, concretizar em Cabo Verde, usando a localização geoestratégica do arquipélago. Segundo a mesma fonte, o memorando é o resultado da primeira missão que efetuou ao Dubai e os dois empresários querem concretizar negócios a uma outra escala e um outro setor, como de contentarização, transshipment e refinaria de combustíveis, não apenas no Mindelo, como na zona económica, em desenvolvimento marítimo em São Vicente e, caso seja possível, nesta área em Cabo Verde. O memorando de entendimento, assinado esta quinta-feira, no Mindelo, terá como consequência, nos próximos meses, a assinatura de uma convenção de estabelecimento por parte dos vários negócios já equacionados. Momento agora para um curto intervalo e voltamos dentro de instante. Crioula News. Aqui você mantém informado. Já buscou o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa Gossi e aproveita. Crioula FM. Bom rádio.
Crioula FM. 94,9. Crioula News. Renovados votos de boa tarde, acompanhe agora as atualidades internacionais e desportiva. Crioula News Internacional. ONU conta perto de 800 civis mortos na Ucrânia. Conta-se também cerca de meia centena de crianças entre as vítimas mortais. Informação do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, com referência à última quarta-feira, aponta para pelo menos 780 mortos e 1.252 feridos entre civis na guerra, que hoje entrou no 23º dia. No seu relatório diário sobre baixas civis, o organismo da ONU contabiliza 58 crianças mortas e 68 feridas. A Agência da ONU para os Direitos Humanos acredita que os novos reais de baixas civis, incluindo crianças, são consideravelmente mais elevados, especialmente em território controlado pelo governo ucraniano, mais sujeita à ofensiva russa. Crioula News Desporto. A Seleção Nacional de Sub-20 defronta a Mauritânia a 23 e 27 deste mês em Nouakchott, em jogos amigáveis inseridos na janela FIFA e enquadrados na política da Federação Cabo-Verdiana de Futebol de promoção de espaços aos jovens em competições internacionais. Para esta declaração, a equipa técnica liderada por Jorge Conceição, integrada ainda pelos adjuntos Dário Furtado e Fernando Carvalho, convocou 23 jovens futebolistas nascidos entre 2002 e 2004, tanto em Cabo Verde como na diáspora. Dos 23 eleitos constam atletas que militam em clubes de Cabo Verde, Bélgica, França, Alemanha, Portugal, o que para a Federação Cabo-Verdiana de Futebol demonstra que o scouting da Federação Cabo-Verdiana de Futebol tem vindo a trabalhar e a dar a conhecer jogadores cabo-verdianos dentro e fora do país. O estágio, de acordo com o plano de trabalho divulgado pela Federação Cabo-Verdiana de Futebol, arranca esta sexta-feira, 18, na cidade da Praia, com treinos bidiários nos 2 primeiros dias, sendo que no próximo dia 20 está agendado um jogo-treino. A partida para a Mauritânia está reservada para 21 deste mês. Crioula News. Quem se preocupa em agradar a todos o tempo todo acaba desagradando a si mesmo. Quem se preocupa em agradar a todos o tempo todo acaba desagradando a si mesmo. Seja você mesmo sempre. Portanto, temos encontro marcado às 20h30 para atualização das notícias que marcam a atualidade, e até lá continue sempre na sintonia da Rádio Crioula FM e continuação de uma boa tarde. 94.9, 88.5 Crioula FM. Rádio Digital. Todo dia te tocar sempre mesmo. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia na melhor companhia. Crioula FM Digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente no tempo.